Bom, primeiramente eu gostaria de desejar a todos um bom dia na paz do Senhor. E como o pastor Ademar já falou, nós temos uma excelente notícia para essa manhã. Jesus Cristo ressuscitou. E ele é o tema da nossa aula dessa manhã. A lição de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Eu vou pedir para que você já abra a sua revista. Sublimidade é uma palavra que nós usamos de uma maneira, às vezes, um pouco superficial. Nós temos ela inserida no nosso dia a dia, mas o significado de sublimidade é uma grandiosidade de tal maneira que beira a perfeição divina. Então, nós podemos dizer que, como o homem não consegue sozinho atingir o estado de perfeição divina, ela só pode ser manifesta através de uma ação do Espírito Santo de Deus. Então, nós poderíamos dizer que o tema da nossa lição de hoje é a grandiosidade das bênçãos espirituais em Cristo. O ponto central da nossa aula de hoje é: Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de quais são essas bênçãos. Eu vou pedir para você agora acompanhar comigo a leitura do texto áureo, que está em Efésios, capítulo 1, versículo 3, e diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E aqui eu gostaria que você prestasse atenção num ponto comigo. Eu vou repetir o início da leitura. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com não algumas e não muitas, mas todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A nossa verdade prática nos diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Vamos agora para os nossos objetivos específicos. Eu vou pedir para passar só mais 2 slides. Isto. Objetivos específicos da nossa lição de hoje. O primeiro deles é refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo e explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da nossa salvação. Eu faria apenas um adendo aqui, de que o Espírito Santo ele não desempenha um papel importante, mas ele desempenha um papel primordial e indispensável e exclusivo na salvação do homem. Então ele não é apenas importante. Antes de nós entrarmos nesse primeiro plano, peço que você venha aqui comigo agora, refletir a respeito da nossa posição em Cristo. Eu gostaria de abrir um outro parêntese. Antes de nós falarmos da nossa nova posição em Cristo, nós precisamos falar sobre como nós estávamos antes de Cristo. Como nós estávamos? Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 8. Pode vir aqui comigo? Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 8. Pode fechar aqui comigo, Marcos? Diz assim, Efésios 2, 1 ao 8. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós estamos, nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus,
para mostrar nos séculos vindouros e abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, qual era a nossa posição antes de Cristo? Éramos escravos do pecado, mortos em nossos delitos e pecados, andávamos conforme o curso deste mundo, fazendo a vontade das potestades do ar, que agora opera nos filhos da desobediência, e todos nós andávamos conforme o desejo da nossa carne, éramos filhos da ira. Então, a nossa vontade, nós não tínhamos acesso a ela, nós não podíamos exercê-la, porque estávamos mortos. O nosso desejo, a nossa vontade era para com a carne, era seguir os desígnios dos senhores deste século. Então, pela graça, nós fomos salvos. O Espírito Santo nos encontrou, nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça de Deus. E então nós fomos salvos. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé, fé somente em Jesus Cristo, tendo a Bíblia, a palavra de Deus, como única fonte de fé e prática cristã, para a glória somente de Deus. E é importante nós ressaltarmos esses tópicos, porque hoje surgem tantas correntes defendendo as mais vastas heresias e filosofias, cujo centro é o homem. Essa semana mesmo nós tivemos nas redes sociais um vídeo questionando a importância da Bíblia. Nós estamos numa época em que se questiona a autoridade e a importância da Bíblia Sagrada. Mas se você, meu irmão, tiver isso fixo, eu vou repetir, que a sua salvação não é por seu mérito, não é por obras, ela é somente pela graça, por meio da fé, e fé somente em Jesus Cristo, tendo apenas a Bíblia Sagrada como única fonte de inspiração e fé e prática cristã, para a glória somente de Deus. Se você guardar esses pontos, você consegue se manter vacinado contra qualquer tipo de heresia mundana e atual que possa surgir. Então nós vimos que a nossa situação ela era triste, ela era lamentável. E o Espírito Santo nos trouxe para Cristo. O Espírito Santo nos trouxe para Deus. Ele nos justificou através da obra salvífica da cruz, representada pelo dia de hoje com a ressurreição de Cristo. Há 2000 anos atrás, Jesus Cristo ressuscitava e concluía a boa obra feita na cruz do Calvário. Mas e agora? Antes nós andávamos perdidos, escravos do pecado, sofrendo, escravos do mundo. Nós éramos vítimas e fomos encontrados pelo Espírito Santo. Qual a nossa posição? E agora nós entramos no ponto 1. Peço para que você abra a sua Bíblia na leitura em classe. Abra a sua revista na leitura em classe. O primeiro tópico era refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo Jesus. E a nossa leitura em classe diz assim, vamos fazer a leitura apenas dos 2 primeiros versículos, logo depois a gente continua nos outros pontos, tá? Então, versículo 3 e 4 de Efésios 1, que diz assim, Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Foi o nosso texto áureo também, né? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, aqueles que eram escravos, pode vir comigo aqui, aqueles que eram escravos já não são mais escravos. Aqueles que estavam perdidos, agora têm vida. Aqueles que estavam mortos, abandonados, agora têm um Deus, têm uma salvação. E é essa a situação em que nós nos encontramos hoje, salvos, remidos pelo Espírito Santo de Deus e selados para o dia da salvação. O nosso tópico 2 propõe evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. E eu peço para que você abra agora a sua revista, vamos fazer o restante da leitura.
está em Efésios, capítulo 9, isso mesmo, capítulo 1, versículos 9 ao 14. Está na sua revista ali na leitura bíblica em classe. Diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele, digo em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ok. Se fomos salvos, se fomos reconciliados com Deus, se fomos remidos, qual então é a nossa nova posição e o que nós devemos fazer? Viver de maneira cristocêntrica. A vida de Cristo e a sua obra, o seu caráter, eles devem ser refletidos diariamente na vida do cristão. Nós já não vivemos mais para o pecado. Cristo veio para nos libertar do poder do pecado. Isso não quer dizer que nós não vamos pecar, mas aquele que de fato é salvo em Cristo, aquele que de fato é selado com o Espírito Santo da promessa, quando ele peca, o seu coração se contristece, a gente se sente mal, a gente fica triste, e nós corremos para Deus, nós ajoelhamos, nós clamamos por perdão, nós clamamos por misericórdia, nós pedimos a Deus que limpe as nossas vestes novamente. Veja, como você pode saber se você foi selado com o Espírito Santo da promessa? Como você pode saber se você é um novo homem? Analisando as suas práticas. O novo homem já não comete mais, já não segue mais as práticas que um dia seguia. O novo homem, se o anterior roubava, não rouba mais. O novo homem não comete mais adultério. O novo homem não é mais viciado em mentira. O novo homem tem o caráter de Cristo. E embora, vez ou outra, ele caia, ele procura no Senhor ajuda e força para resistir e para levantar. Sem a ajuda do Senhor, nós não podemos. Existe uma história, eu vou chamar de história, porque eu não sei se de fato é um testemunho, mas o meu objetivo é só ilustrar um evento. Eu ouvi certa vez um pastor comentar de um missionário que havia ido, se eu não me engano, para a Índia. E chegando na Índia, ele tinha o objetivo de evangelizar os arredores, e ele disse para o controle da missão, ele falou, olha, como aqui nós estamos num local de perseguição, eu vou pregar, sim, vou levar, mas não no local onde eu moro, nesse primeiro momento. Eu vou evangelizar e levar o ensino e a palavra de Deus em todos os vilarejos e todas as aldeias em volta, e depois, por último, nós fazemos o local onde eu moro, mas daí eu já não posso mais estar morando ali. E esse homem fez um belo trabalho durante muitos anos nesse local, evangelizou com eficácia essas cidades ao redor, né, essas aldeias, esses lugarejos, e acabou falecendo, né, parece que por malária. E a missão, o controle da missão, mandou um novo missionário. E aí falou, olha, só que agora o antigo missionário evangelizou toda a região, então não tem necessidade de você fazer um trabalho de plantação de igreja nessa região, porque já está tudo estabelecido. O trabalho agora é no local onde esse homem morava. Então vá para lá e evangelize a cidade, o vilarejo onde esse homem morava. E aí então esse novo missionário, chegando lá, reúne o povo e começa a falar do caráter de Cristo. E aí um dos cidadãos do local levanta e disse, ei, peraí, esse homem a quem você se refere morou aqui conosco, ele viveu aqui, ele era assim do jeito que você está falando, mas o nome dele não era Jesus Cristo. Nós começamos a ser chamados de cristãos como um estigma. Olha lá os cristãos, né? Os pequenos cristos.
E a igreja gostou tanto desse apelido que nós pegamos e hoje nós ostentamos ele com grande alegria e com grande honra, pensando que nós de fato devemos agir como pequenos cristos, nós devemos refletir a glória de Deus. Não há salvação se não houver um novo homem. Não há transformação se não houver um novo homem. Você precisa abandonar as suas antigas práticas. As pessoas ao seu redor, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho, os seus colegas de faculdade, eles têm que enxergar o Cristo que você prega nas suas atitudes, no seu cotidiano. Como será que você é conhecido entre os seus amigos, entre os seus vizinhos? Como você é conhecido nas suas redes sociais? Como alguém que destila ódio, talvez como um religioso, um frequentador de cultos, ou de fato como alguém que, aonde coloca a mão, faz a diferença, alguém que procura influenciar de maneira positiva. Esse é um dos sinais daqueles que foram eleitos e chamados segundo o propósito de Deus e que receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Já não são mais como a velha criatura. Vamos para o nosso ponto 3. O nosso ponto 3 se propõe a explicitar que o Espírito Santo desempenha papel importante no nosso plano da salvação, ou, como eu disse, papel indispensável, né? Papel exclusivo. Nós recebemos uma promessa, nós vivemos por essa promessa, de que um dia estaremos na glória com o Senhor. Nós fazemos promessas e quando nós fazemos promessas, aquele que nos ouve, ele espera uma garantia. Como que eu vou saber que você vai cumprir essa promessa? Você vai fazer um financiamento, você assina lá um contrato. Esse contrato te dá uma autoridade à cobrança. Você vai fazer um empréstimo no banco, você leva lá, nem sei mais se fazem isso, né? Eu lembro quando eu era criança que faziam. Levava uma joia, uma peça de joia e penhorava. A gente dizia que a gente penhorava a joia em troca do empréstimo, né? Então aquela joia penhorada, ela era a garantia do pagamento desse empréstimo. Então, assim que o empréstimo fosse pago, a joia era devolvida. Então, o que diz aqui é que o Espírito Santo, ele é o nosso penhor. O Espírito Santo é o penhor da nossa promessa. É Ele quem garante, é Ele que nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça de Deus. E nesse dia, então, que a nossa boca declarou a fé em Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Ele entrou, arrumou a casa e agora faz habitação. E por estar com Ele todos os dias, Ele direciona os nossos passos. Ou vai me dizer que você, que é uma nova criatura, nunca ouviu a voz do Espírito Santo falar para você: não vai por aí, não faz assim, pede desculpa, volta atrás. Essas não são as características do velho homem, essas são aquelas características do novo homem. Quando nós estávamos no mundo, perdidos e fazendo as vontades da nossa carne, nós não sabíamos que nós precisávamos de uma salvação. Nós pensávamos: como assim eu não serei salvo? Eu sou um homem justo, eu sou uma mulher justa, sou um bom pai, uma boa mãe de família, sou pagador dos meus impostos, eu sou uma pessoa digna, eu procuro ajudar os outros. E então esse Espírito Santo nos tornou conscientes da nossa situação, da nossa depravação e da nossa necessidade de uma purificação, de uma salvação, que foi a concretização da obra salvífica feita por Cristo Jesus na cruz do Calvário, sendo manifesta agora nas nossas vidas todos os dias. E é por isso que todos os dias nós crucificamos a nossa carne, nós buscamos não ceder aos desejos. Paulo diz em Romanos, né, aquilo que eu gostaria de fazer, o bem que eu gostaria de fazer, eu não faço, mas o mal eu faço. Isso mostra que de fato nós podemos cair, nós podemos pecar, mas que isso não está de acordo com a nossa vontade. Nós ficamos tristes, nós buscamos, nós nos arrependemos, né? E esse arrependimento também, ele é produzido pelo próprio Deus, para que arrependidos nós possamos encontrar o perdão. Então o Espírito Santo, ele nos garante
a nossa salvação, ele nos sela, ele nos selando, nos transforma como propriedade exclusiva de Deus. De modo, meus irmãos, que agora nós recebemos todas as bênçãos, como nós lemos ali, espirituais em Cristo Jesus, todas as bênçãos celestiais. E eu vou fazer uma leitura contigo, que está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31 em diante, que diz assim, pode vir aqui comigo. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará, pode vir aqui comigo, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O que diz aí em Romanos é o seguinte: se Deus não poupou a vida do seu próprio Filho, para que nós pudéssemos ser salvos, se perdidos, se mortos em nossos delitos, fazendo as vontades da carne, ainda assim o Senhor escolheu manifestar a sua graça, nos trazendo a salvação eterna. Se ele já fez o mais difícil, por que não faria com isso junto o resto? A salvação que nós recebemos, ela é um grande pacote, é o maior presente, ela é o laço, mas dentro desse pacote estão todas as bênçãos espirituais em Jesus Cristo, de modo que se você foi salvo, se o Espírito Santo salvou, quebrantou o teu coração e agora você está salvo e selado em Jesus Cristo, já não há mais maldição sobre a sua vida, já não há maldição hereditária sobre você, você já não precisa mais fazer sacrifícios para alcançar as bênçãos de Deus, você não precisa de campanhas para ser abençoado por Deus. Todas as bênçãos estão dentro do pacote chamado salvação, proporcionado por Deus. Porque as nossas bênçãos não estão condicionadas às nossas obras, e sim à graça de Deus, que gratuitamente é manifesta e foi manifesta nas nossas vidas. Em Tiago, no capítulo 4, diz que nós pedimos e não recebemos, porque nós pedimos mal, nós pedimos para o nosso próprio egoísmo, né? E mais à frente ele diz nos versículos 6 e 7, que nós devemos nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo. O que quer dizer resistir ao diabo? Resistir ao diabo não é que um super crente dotado de todo o poder vai enfrentar as forças malignas, até porque nós, graças ao próprio Deus, não temos o contato direto. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando aqueles que possam tragar. A nossa luta contra o diabo, ela é de uma posição vitoriosa. Nós não lutamos para ter a nossa vitória, nós lutamos para manter a nossa vitória. Porque Cristo nos proporcionou, nós somos em Cristo mais do que vitoriosos. Então a nossa luta não é de ataque, mas ela é de resistência. Resistência ao nosso pecado, resistência à nossa carne, nos subordinando todos os dias ao Espírito Santo que nos selou. Eu concluo assim então a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer pela oportunidade de ter estado com você e com a sua família esses minutos. No próximo domingo, às 9h30, teremos a nossa próxima lição com o título Eleição e Predestinação. Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia.